qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual é o tema da coluna hoje? A coluna de hoje quer chamar a atenção sobre alguns aspectos que envolvem os protestos e as crises políticas que têm ocorrido no Chile e na Bolívia nas últimas semanas, ou na verdade quase 2 meses. Algumas análises tendem a ver semelhança nos dois casos, que em realidade têm algumas diferenças importantes. Acho que vale a pena fazer essa discussão para entender melhor o que está ocorrendo nesses dois países importantes na América Latina. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, infelizmente, uma semelhança se refere ao fato de que, nos dois casos, as manifestações foram seguidas de morte. Cerca de 11 casos de morte no Chile e 8 casos de morte na Bolívia. E essas mortes ocorreram por força do confronto entre os manifestantes e as forças policiais e de repressão. Infelizmente, é um sinal muito negativo para um panorama de protestos que começaram pacificamente e que, em alguns casos, levaram a confronto letal. Um segundo aspecto que aproxima os dois casos é que ambos os países tiveram bons resultados econômicos desde o início do século XXI, com importantes repercussões sobre o quadro econômico e social dos países. Para dar alguns exemplos, de fato, entre 2003 e 2018, o Chile cresceu em média quase 4% ao ano, enquanto a Bolívia cresceu 4,7%, quase 5% ao ano. No Chile, o produto interno bruto per capita foi de $2.800 para quase $26.000, o que é um resultado extremamente importante. Na verdade, coloca o Chile numa posição quase que única na América Latina. Na Bolívia, o PIB per capita foi de $3.700 para quase 8.000 nesse período curto de tempo entre 2003 e 2018. Só para fazer uma comparação, o PIB per capita no Brasil nesses últimos anos está um pouco abaixo de $10.000. Mas a economia brasileira, comparada com a do Chile e da Bolívia, é muito mais importante, tem muito mais recursos, muito mais significação, que se esperaria que o produto interno bruto, no caso do Brasil, fosse maior. Não é a realidade. O que explicaria, então, que houve tantos protestos e que a crise social tenha ganhado contornos de crise política grave como nos dois países? Aqui é onde as diferenças entre os dois países aparecem de uma maneira mais clara. Professor, quais seriam essas diferenças? No caso do Chile, são as enormes desigualdades que surgiram entre os pobres e os mais ricos que levaram a boa parte dos protestos. Um elemento importante é um sistema de previdência que foi considerado injusto, na base de um sistema de capitalização, como o ministro Paulo Guedes gostaria de introduzir no Brasil, mas que na verdade teve resultados de deixar uma boa parte da população em situação bastante precária, né? Enquanto no Chile os protestos foram dirigidos contra uma constituição que vem do tempo de Pinochet, no caso da Bolívia, o protesto foi fundamentalmente contra a autoimposição de Evo Morales como presidente por um 4º mandato. No Chile, no entanto, o resultado foi democrático, porque agora houve um acordo entre as forças de oposição e o presidente, que é conservador, o presidente Piñera, no sentido da convocação de uma consulta à população em abril de 2020 para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, os protestos e a crise levaram a uma saída dentro do regime democrático. No caso da Bolívia não foi isso que aconteceu. O golpe até agora não foi bem resolvido e não se sabe que rumos haverá, embora a presidente que tenha assumido, no caso da Bolívia, uma senadora de um partido de oposição, a Evo Morales, tenha anunciado a convocação de eleições, mas ainda não está claro como isso vai se desenvolver. Poderia-se dizer que, num caso, o sistema democrático deu uma resposta positiva. No segundo caso, a precária democracia do caso boliviano, que já tinha sofrido um golpe com a fraude nas eleições coordenadas pelo presidente Evo Morales, que desejava ter um 4º mandato, levou a uma situação de ambiguidade e de indefinição. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, o Brasil e o mercado espacial global. Embaixador, qual a importância da aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos? Depois de mais de 20 anos, o Congresso Nacional ratificou o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas negociado com os Estados Unidos para viabilizar a utilização da base de Alcântara, resguardando os interesses nacionais em todos os aspectos. Esse acordo é importante porque 85% do mercado internacional é preenchido por empresas americanas. Peças americanas estão em equipamentos de outros países e só com autorização americana poderiam ser lançados de Alcântara. A importância desse acordo não pode ser minimizada, porque o Brasil entra para o mercado internacional de satélites quando a base de Alcântara, o Centro Espacial de Alcântara, estiver operacional. E coloca, portanto, o Brasil como uma alternativa de outras áreas, como nos Estados Unidos, como na Rússia, como na Nova Zelândia, como em alguns lugares do Oriente Médio. Esse acordo ficou bloqueado por 20 anos por considerações ideológicas, agora superadas pela votação no Congresso. O acordo não é de transferência de tecnologia, nem foi desde o início negociado com essa intenção. O acordo é um acordo em outras palavras, de propriedade intelectual, de proteção à propriedade intelectual na área espacial. E também não se trata de dar preferência a empresas americanas, e muito menos de criar uma base americana em Alcântara. Essa base pode ser utilizada para lançamento de satélites comerciais, de clima, de telecomunicações, por qualquer país. E agora está se desenvolvendo muito um mercado de microsatélites, que poderá se beneficiar muito dessa alternativa no Brasil. Nós vamos ter, durante essa semana, uma missão de 6 empresas americanas que vêm conversar com as autoridades do governo, vão fazer uma visita à base e vêm conversar com as empresas brasileiras. Muito poderá ser feito nessa área. O Brasil, como eu disse, entra nesse mercado e tem um grande potencial para desenvolver. É necessário, contudo, que o governo brasileiro adote uma série de medidas que complementem, que venham a facilitar as transações comerciais. A utilização da base vai ser feita na base de contratos comerciais para o uso da base apenas para o lançamento de satélites. Quem contratar não fica proprietário de parte da base, nada. Ela contrata um espaço para o lançamento de satélites. E nessa área de lançamento de satélites, há uma série de regulamentações internas e internacionais que ainda precisam ser feitas para que as empresas possam competitivamente buscar o mercado brasileiro. Assim, há necessidade de uma definição da lei do espaço, há uma série de definições internas aqui no Brasil para ver quem será a contraparte brasileira na assinatura desses contratos. Há também a necessidade de expandir a base, negociar com famílias de quilombolas que ainda estão nessa região. Há
uma série de ações que poderão ser tomadas para a facilitação de comércio, porque se trata de uma área muito sensível de uso dual, tanto de uso civil quanto de uso militar, e, portanto, muito protegida no mundo inteiro e, em especial, do lado do governo americano, que detém a tecnologia importante para isso. É um grande potencial que o Brasil precisa aproveitar. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, temos novidades sobre o tratamento agudo do traumatismo crânioencefálico? Olha, temos novidades sim. O ácido tranexâmico é uma medicação que já é disponível no Brasil e que é utilizada principalmente para reduzir sangramento por suas propriedades antifibrinolíticas, né? Sobretudo aqueles casos de sangramento pós-cirúrgico ou pós-trauma. Mas ela nunca tinha sido testada no contexto do traumatismo crânioencefálico. E o sangramento intracraniano é uma complicação comum do traumatismo crânioencefálico, né? E ele pode levar a um efeito de massa no cérebro e causando inclusive herniação cerebral e óbito. Então, um estudo randomizado que foi elaborado, controlado com placebo, em mais de 175 hospitais de 29 países, testou a administração endovenosa do ácido tranexâmico nas primeiras horas após um traumatismo crânioencefálico. Esse estudo chama-se CRASH-3, ele foi publicado na revista Lancet e ele teve financiamento das agências de fomento de diversos países, inclusive Estados Unidos, Reino Unido. Ele não teve financiamento da indústria. Eram pacientes que tinham um score de 12 ou menos na escala de Coma de Glasgow, que é uma escala que vai de 0 a 15, que avalia o nível de consciência após o trauma. Então, pacientes com trauma de pelo menos moderado, né? E eles tinham que ter um sangramento intracraniano secundário ao trauma, né? Mas não podiam ter uma outra fonte importante de sangramento fora da cabeça. O estudo incluiu mais de 12.700 pacientes que foram alocados de forma randômica para receber. A metade recebeu o ácido tranexâmico e a outra metade recebeu infusão de placebo. E apesar do desfecho primário do estudo global ter sido neutro, quando os pacientes excluíram da análise aqueles pacientes que já chegaram em coma profundo com uma pontuação de 3 na escala de Coma de Glasgow e com pupilas não reativas bilateralmente, nos demais pacientes, o uso de ácido tranexâmico foi associado a uma redução do risco de morte por lesão cerebral. E quais são os principais efeitos colaterais na administração do ácido tranexâmico? Esse é um ponto importante porque o ácido tranexâmico ele é um medicamento antifibrinolítico, né? Então ele atua na cascata da coagulação do sangue, promovendo a coagulação. Então, teoricamente, ele poderia levar a um risco aumentado de eventos oclusivos vasculares como AVC ou infarto, né? Mas nesse estudo, né, um estudo grande, não foi observado um aumento de eventos vasculares oclusivos nos pacientes com traumatismo crânioencefálico que receberam o ácido tranexâmico. Então, aparentemente a droga foi segura nesse contexto clínico, tá? Então, mais estudos são necessários para averiguar isso, mas talvez um importante passo, né, na busca de tratamentos medicamentosos que melhorem o desfecho clínico e reduzam a mortalidade dos pacientes com traumatismo crânioencefálico. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.
Olá, professor. Você recentemente foi professor visitante em Berkeley, nos Estados Unidos, e teve uma boa experiência andando de bicicleta todos os dias. Como é que foi isso, professor? Olha, Denis, realmente foi uma experiência muito legal, muito interessante. Eu fiquei 6 meses como professor visitante em Berkeley e eu só usei lá a bicicleta para ir para a faculdade, para me locomover, para ir em todos os lugares. Inclusive, quando eu ia para São Francisco, fica do outro lado da Bahia, eu levava a bicicleta no metrô e meus indicadores de saúde melhoraram muito, né? Eu tenho um problema de glicose alta, tenho um problema também de hepatite C e todos os meus indicadores melhoraram muito. E eu tomei conhecimento aí de uma grande pesquisa realizada na Universidade de Glasgow, no Reino Unido, onde realmente se estudou exatamente essa questão, quais são os benefícios de usar a bicicleta para ir trabalhar. Então foi uma pesquisa muito grande, que durante 5 anos os pesquisadores observaram 263 mil pessoas com uma idade média de 53 anos, e aí então dividiram esse contingente inteiro em 5 categorias, entre as quais os que só iam a pé trabalhar, os que iam de bicicleta, os que iam de automóvel ou de transporte público e aqueles que faziam combinações. E chegaram a resultados muito interessantes. Por exemplo, quem só usava a bicicleta para ir trabalhar teve um risco de morte 41% inferior àqueles que não usavam nenhum tipo de transporte ativo. O risco de morte por doença cardíaca 52% inferior e o risco de câncer 40% inferior àqueles que usavam transportes motorizados. Né? Realmente é um número bastante surpreendente que mostra como é importante fazer exercício físico e mais ainda pedalar, porque mesmo em relação a andar a pé, as que iam a pé, os benefícios eram maiores. Os benefícios a pé também existem, mas o benefício de utilizar a bicicleta, até porque o exercício é mais intenso, as distâncias são maiores, foram observados que são superiores àqueles que andam a pé e muito superiores àqueles que fazem outros tipos de modais para usar o transporte para poder se deslocar até o trabalho. E na sua opinião, o que deve ser feito nas cidades em termos de políticas públicas para estimular o uso de bicicletas? Olha, e essa pesquisa mostra que a gente pode ter ganhos muito grandes. Então as políticas públicas para dar mais segurança, mais conforto e estimular o uso da bicicleta são políticas extremamente importantes, não só do ponto de vista ambiental, porque não são poluentes, do ponto de vista de redução do trânsito, porque obviamente a bicicleta ocupa um espaço no sistema viário muito inferior ao automóvel, mas também porque esses ganhos de saúde são muito grandes e obviamente qualquer investimento vai retornar em menores custos para os tratamentos de saúde. Então, por exemplo, é importante garantir a infraestrutura para a bicicleta, como ciclovias, como paraciclos, dar segurança, é muito importante ter segurança, ter uma rede onde as pessoas são estimuladas, uma rede cicloviária onde as pessoas são estimuladas a usar a bicicleta. Também é importante garantir estacionamento seguro, possibilitar que a bicicleta possa entrar no transporte público. Lá em Berkeley, por exemplo, no metrô a gente podia a qualquer hora do dia entrar nos trens com a bicicleta e nos ônibus também havia aqueles suportes externos onde se colocava a bicicleta. Muitas vezes a combinação dessas duas modais são necessários, né? Porque com a distância muito longa não é possível a gente andar, ir de bicicleta, e também nós poderíamos ter outros tipos de subsídio para poder se adquirir as bicicletas e dessa maneira a população utilizar com maior intensidade esse modal, com ganhos para ela e também para a saúde pública e para o trânsito da cidade, para a poluição. Em final de contas, a sustentabilidade hoje é cada vez mais importante. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduc para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduc. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia as medidas de combate ao tabagismo. É isso mesmo, professor Lotufo? É isso mesmo. Esse é um projeto do senador José Serra, aqui de São Paulo, e ele disse que o Senado dava uma mensagem clara de que a saúde dos brasileiros é prioridade. Na verdade, o que esse texto diz
ele quer desestimular o contato de crianças e adolescentes com fumo. Entre as mudanças previstas nesse projeto de lei estão a proibição da exposição de produtos destinados ao fumo em pontos de venda, alteração nas embalagens de cigarros, eliminação de substâncias que conferem sabor e aroma a esses produtos e punição para quem fumar em veículos com menores de 18 anos. Vamos dividir isso aqui em várias partes. A retirada da propaganda no ponto de venda, que é aquele outdoor que tem ali na padaria, etc., isso é importante? Lógico que é importante. Uma paciente do nosso grupo antitabágico, ela ia à padaria comprar pão e leite e comprava 3 cigarros avulsos quando olhava para aquele outdoor. E quando nós decidimos que ela iria comprar o pão e o leite no supermercado, onde não tinha propaganda de venda, aí ela conseguiu parar de fumar. Então isso é muito importante, a retirada de propaganda no ponto de venda estimula os nossos fumantes e dificultam eles a pararem de fumar. A retirada dos sabores, quem gostou da primeira tragada, na verdade? Como os sabores, com sabores a dependência da nicotina se torna mais fácil e mais rápida. Então isso é importante para a gente não atrair os jovens, para eles não ficarem dependentes muito rapidamente. Também nesse projeto, proíbe-se o uso de máquinas automáticas na comercialização de cigarros. Isso é muito importante, porque o menor de idade pode comprar cigarro na máquina. E as embalagens do cigarro, o texto original determinava a adoção de padrão único, mas isso não passou, como é na Austrália, por exemplo, o maço de uma cor só. O que passou aqui é que as embalagens vão ter um formato padrão, não único, mas os espaços reservados, aquelas advertências que o pessoal não gosta muito, aquilo aumentou no maço de cigarro. Então isso é bastante importante. E por último, quem fumar em carro onde houver menor de 18 anos vai pagar uma multa importante como infração de trânsito, e essa multa é bastante significativa. Então o projeto prevê que essas medidas vão entrar em vigor em 90 dias, mas ela, após a sua transformação em lei, mas ela precisa ainda ser votada na Câmara dos Deputados. Professor, e o cigarro eletrônico, como está a situação dele? Veja, a hora que a gente vai apertando o cerco no cigarro comum, o cigarro eletrônico aparece. Na verdade, nós já temos 39 mortes nos Estados Unidos, morte na Bélgica, morte na Inglaterra, já internação conhecida na Argentina, e no Brasil a comunicação dos médicos ainda está muito falha. Os médicos precisam comunicar as insuficiências respiratórias daqueles que usaram vapers ou cigarros eletrônicos. Isso está acontecendo no mundo inteiro e nós temos que ficar de olho aberto, porque a indústria do tabaco vai perdendo terreno em relação ao cigarro comum e quer colocar novos produtos para intoxicar toda a nossa população e causar esse malefício todo que está acontecendo nos Estados Unidos. São mais de 39 mortes lá e mais de 2.000 pessoas internadas com insuficiência respiratória grave, e já estão descobrindo agora a causa do problema, que é um óleo que tem para vaporizar a nicotina. Isso é que parece que está causando mal nessa população toda. Fiquemos de olho aberto. Continuamos a luta contra o cigarro. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Dr. João Paulo Lotufo. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, qual o tema da coluna hoje? O tema da coluna hoje é a relação entre o Brasil e os BRICS. E por que isso? Porque na semana passada, Brasília hospedou mais uma reunião dos BRICS. Quem são os BRICS? Os BRICS são constituídos pelo Brasil, pela Índia, pela África do Sul, pela Rússia e pela China. São países que têm uma condição especial entre os países em desenvolvimento. Não são países extremamente carentes, mas não são igualmente países desenvolvidos. São países que têm problemas no seu nível de desenvolvimento, na desigualdade social da população, que têm problemas infraestruturais, mas são países que têm similaridades e diferenças.
O Brasil e a China, por exemplo, têm diferenças. O Brasil exporta produtos primários para a China, matéria-prima sobretudo, enquanto a China exporta para o Brasil produtos manufaturados. A Índia é um país que hoje se desenvolveu muito, que tem uma economia de serviços extremamente avançada e que pode rivalizar-se no curto prazo com a China. Enquanto a Rússia é um país enigmático que procura ter um espaço ampliado no Oriente Médio e em outras áreas do mundo e que compete hoje no plano militar e geopolítico com a China e com os Estados Unidos. Mas existem dois grandes problemas envolvendo os BRICS. Primeiro, é a questão da grande empresa chinesa chamada Huawei e a questão do 5G. No ano que vem haverá no Brasil o leilão do 5G. E o 5G significa uma nova tecnologia que trará uma revolução enorme para a internet e para a comunicação. E há uma tentativa do governo norte-americano de pressionar o governo brasileiro e pressionar outros governos, como já fez com a Austrália e com a Nova Zelândia, para não contratarem com a gigante chinesa Huawei. Os Estados Unidos acusam a gigante chinesa Huawei de ser uma empresa espiando o governo chinês, de recolher e obter dados que serão depois utilizados para fins políticos pelo governo chinês. Então essa será uma grande questão, uma questão importante que o Brasil terá que enfrentar no curto prazo. Uma segunda questão importante diz respeito a uma proposta que foi lançada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo a qual o Brasil e a China deveriam criar uma zona de livre comércio. Esta proposta causou uma imensa surpresa entre os empresários brasileiros, porque Brasil e China estão em situação muito diferente no que diz respeito à competitividade industrial, e a criação de uma área de livre comércio com eliminação em massa de tarifas entre os dois países prejudicaria muito, poderia inclusive provocar uma desindustrialização brasileira. O ministro da Economia falou, inclusive, em realizar em 4 anos o que não foi feito em 40 com a realização desta zona de livre comércio. Mas qualquer zona de livre comércio pressupõe necessariamente que haja uma participação do Mercosul. O Brasil, enquanto tal, isoladamente, não pode constituir uma zona de livre comércio com a China, mas necessita do aval dos outros membros do Mercosul. Professor, e o Mercosul como é que fica? Há uma incerteza em relação à posição do Mercosul. Não se sabe qual será a reação do governo argentino, uruguaio e paraguaio. É preciso que haja um entendimento no âmbito do Mercosul, primeiro para que ocorra uma normalização das relações entre Brasil e Argentina. A Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, tem uma importância econômica para o Brasil e tem uma importância estratégica porque é nosso vizinho. Nós temos que conviver com a Argentina, não apenas porque a Argentina é importante para as exportações brasileiras, mas também porque a Argentina é nossa vizinha e nós compartilhamos, para o bem e para o mal, muitos problemas com a Argentina. Seja com a China, seja com outros países, haverá necessidade de um entendimento com os demais membros do Mercosul. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.